continuar então analisando o nosso sistema. Vou desenhar novamente o nosso sistema. Sistema composto por gás ideal. Sai de um estado inicial onde a pressão é 2 atm e vai para um estado final onde a pressão é 4 atm. Então nós temos o nosso sistema, pressão 1 igual a 2 atm, pressão final igual a 4 atm. Mantém-se constante, N igual ao número de mols, é igual a 1, temperatura igual a 298 Kelvin, temperatura igual a 298 Kelvin, e volume do estado 1 é 12,218 litros, o volume do estado 2, 6,109 litros. O sistema sofreu uma compressão devido a um aumento na pressão externa que impõe uma readaptação, uma modificação no sistema composto por gás ideal. Ele estava inicialmente no equilíbrio, todas as propriedades definidas e constantes, pressão externa igual a 2 atm, êmbolo parado, então pressão interna igual a 2 atm também. Quando a pressão aumentou, o sistema saiu do equilíbrio e buscou um novo estado de equilíbrio para igualar a pressão externa. A pressão interna aumentou para 4 atm também e o volume diminuiu de 12,218 para 6,109. Essa é a nossa transformação que nós já falamos muitas vezes. Qual era o ponto específico que a gente estava discutindo? Essa transformação, a elevação da pressão de 2 atm para 4 atm e a consequente diminuição de volume, ela pode ser feita através de diferentes caminhos, através de diferentes formas, ou, sendo mais específico, através de uma quantidade de estados intermediários ou de etapas diferentes. E para cada um desses caminhos, a quantidade de energia na forma de calor e trabalho muda. Então, nós fizemos alguns cálculos. Primeiro, se essa transformação for feita em apenas uma etapa, nós calculamos o calor e o trabalho envolvidos nessa transformação, supondo a elevação de uma vez da pressão de 2 atm para 4 atm. Nós chegamos à conclusão que o trabalho envolvido nesse caminho de transformação é mais 2.477,57 joules. Consequentemente, o calor que o sistema devolve para o ambiente é menos 2.477,57 joules. Isso aqui feito através de um caminho com apenas uma etapa. A gente chegou a calcular também quais seriam esses valores se o sistema percorresse o caminho de 1 até 2 com uma parada no meio, o valor de pressão de 3 atm. Nesse caso, o sistema evoluiria de uma pressão de 2 atm para 3 atm. Nesse estado intermediário de 3 atm haveria equilíbrio. E depois, na segunda etapa de 3 atm, a pressão passaria de 4 para 4 atm. Nesse caso, um caminho de 2 etapas, o trabalho total, que seria o trabalho da primeira etapa mais o trabalho da segunda etapa, é 2.064,6 joules, consequentemente o calor menos 2.064,6 joules. Isso aqui a gente chegou a calcular no vídeo passado, não sei se eu somei as duas etapas, mas o valor é esse. Então, mostrando esses dois caminhos diferentes de transformação, a gente destacou essa característica fundamental de trabalho e calor. Eles dependem do caminho. Um sistema, tanto no primeiro caso quanto no segundo, ele começa aqui e termina aqui. Então os estados inicial e final do sistema, para esses dois caminhos de transformação, os estados inicial e final são equivalentes. O mesmo estado inicial é o mesmo estado inicial do caminho 2. O mesmo estado inicial do caminho 1 é o mesmo estado inicial do caminho 2. O mesmo estado final do caminho 1 é o mesmo estado final do caminho 2. A diferença é que no caminho 2 eu tenho uma parada, um estado intermediário no equilíbrio. Mas os extremos, a partida e a chegada final, é independente, é a mesma para os dois caminhos. No entanto, calor e trabalho variaram. Tá certo? Vocês veem que a quantidade de energia trocada entre ambiente e sistema foi menor quando o sistema deu essa paradinha intermediária, de maneira que o caminho foi percorrido com uma etapa intermediária. Agora, a gente pode repetir esses cálculos de 4 etapas, 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas, 6 etapas. A gente pode brincar com esse valor de energia trocada entre ambiente e sistema na forma de trabalho e na forma de calor, em função do número de etapas que a transformação total, que é daqui para cá, ocorre. Em uma etapa é isso, em 2 etapas é isso, e em 3 etapas, e em 4 etapas. O que acontece com isso? Em 5, 6, em 10 etapas. O que acontece com esses valores de calor e trabalho? Isso é um exercício de cálculo, vocês têm toda a capacidade para determinar esses valores de calor e trabalho, independentemente do número de etapas que eu der, porque sempre envolve cálculo do novo volume desses estados intermediários, determinação dos ΔVs, cálculo do trabalho. Vocês têm todas as equações, vocês conseguem chegar a esse valor de calor e trabalho para qualquer número de etapas intermediárias que eu eventualmente peça para vocês calcularem. Okay? Eu fiz um resuminho rápido aqui e fiz 2 cálculos de como seriam os valores de calor e trabalho se a transformação fosse feita em 4 etapas. Se a pressão passasse de 2
para 2,5 ATM, primeira etapa. Depois de 2,5 para 3 ATM, segunda etapa. Depois de 3 ATM para 3,5, terceira etapa. E depois de 3,5 ATM para 4 ATM, quarta etapa. E você calculei a quantidade de energia na forma de trabalho envolvida em cada uma dessas 4 etapas, depois somei as 4. Ok? Nesse caso, o trabalho, se eu não estiver errado nas contas, é mais 1882,234 joules. O calor, que é a forma de devolução da energia recebida na forma de trabalho do ambiente que o sistema adota, menos 1882,234 joules. Isso em 4 etapas. Vocês vejam aqui, em uma etapa, 2.477. Em 2 etapas, 2.064,6. Em 4 etapas, 1.882,234. Então essa quantidade continua caindo. Eu fiz também os cálculos para 8 etapas. É um bando de soma, subtrai, multiplica. Isso aqui dá para fazer numa planilha super fácil, né? Não é tão fácil assim, mas todo mundo consegue. Trabalho em 8 etapas, mais 1.797,1. Mais 1.797,138. Se eu entendo aqui a minha letra, eu acho que é isso. 138 joules calor, menos 1.797,138 joules. Então, de 4 para 8 etapas, também houve uma diminuição na quantidade de energia recebida pelo sistema do ambiente na forma de trabalho. Consequentemente, a quantidade de energia que o sistema devolveu para o ambiente na forma de calor também foi menor. Então, o que eu estou tentando destacar para vocês aqui é, primeiro, reforçando a nossa generalização. Calor e trabalho são quantidades de energia que, via de regra, dependem do caminho da transformação. Então, calor e trabalho não são como variação de volume, não são como variação de pressão ou, eventualmente, variação de temperatura. Não são variáveis que dependem exclusivamente do estado final e do estado inicial. Relembrando, em todos esses caminhos aqui, o estado inicial verdadeiro era esse, e o estado final verdadeiro era esse. Para todos esses caminhos. No entanto, calor e trabalho variar, essa é uma regra. Calor e trabalho dependem do caminho. Não são variáveis de estado. São variáveis de caminho de transformação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente começa a observar. À medida que você aumenta o número de etapas, à medida que você aumenta o número de estados intermediários no equilíbrio, a quantidade de energia na forma de trabalho vai diminuindo. A gente poderia aqui, de uma maneira bem primitiva, tentar visualizar essa variação da quantidade de energia na forma de trabalho em função do número de etapas. Vai ficar uma coisa bem amadora, mas vamos ver o que aparece. Aqui eu vou colocar... Vamos colocar aqui o valor máximo, 2.500. 2.500. Vamos colocar aqui o valor mínimo que a gente conseguiu. Então vamos botar aqui na origem, 1.700. A gente tem aqui. Aqui. 2.000, 2.300, e aqui eu vou colocar o número de etapas. A gente partiu, o nosso valor extremo é 8, vamos colocar aqui 4, 2, 6, aqui 1. Então quando o sistema percorreu essa transformação em uma etapa, o valor de trabalho foi 2.477. Então um pouquinho acima disso aqui, vamos colocar aqui assim. Vou colocar aqui. É o resultado do trabalho para uma etapa apenas. Quando o sistema percorreu o caminho em 2 etapas, foi para 2064,6. Então isso deve ser, isso aqui é 2100, 2064, mais ou menos aqui. Vou botar aqui. Aqui. Quando percorreu em 4 etapas, foi para 1882. Bom, isso aqui 1800, 1900, 4 etapas, mais ou menos aqui. E quando foi para 8 etapas, foi 1797. Isso aqui é 1800, então vai ser mais ou menos aqui assim. Então, esses são os pontos que a gente calculou da quantidade de energia na forma de trabalho em função do número de etapas que o sistema pausa ou que o sistema percorre ao ir desse estado inicial para esse estado final. Eu posso tentar construir aqui um gráfico bem no olhômetro, só para a gente ter uma certa... Então, o que esse gráfico mostra? Ele traduz ou revela ou te permite visualizar uma tendência. À medida que você aumenta o número de etapas
que o sistema percorre nessa transformação de estado 1 para o estado 2, a quantidade de trabalho passa de um valor máximo, que é 2.477,57, ou seja, feito em uma etapa, e vai chegando a um valor que tende a estabilizar. Eu não sei qual é, mas eu sei que com 8 etapas, o valor é 1.797. E pela curvatura da curva, pela forma da curva, a gente vê que isso aqui tende a estabilizar em algum valor, que eu não sei quanto é, mas a gente poderia até, se fizesse com 16 etapas e com 32 etapas, a gente poderia até se aproximar ou deduzir esse valor de uma maneira gráfica, né? Mas é muito cálculo, vocês vão ver que tem um jeito muito mais fácil. Tá certo? Então, esse valor do trabalho que o sistema troca, recebe do ambiente, à medida que você aumenta o número de etapas, ele, pelo jeito, se aproxima de um certo valor. Quer dizer, qual seria esse valor de energia na forma de trabalho trocado entre ambiente e sistema, se o percurso de transformação, se o caminho de transformação, não fosse em 1, em 2, em 3, em 4, em 10, em 16, em 32, em 64 etapas, fosse em infinitas etapas intermediárias? Qual seria o valor de energia na forma de trabalho que o sistema trocaria no ambiente se ele percorresse desse ponto inicial para esse ponto final em infinitas etapas intermediárias? E observe, cada etapa intermediária dessa que a gente supôs é uma etapa intermediária no equilíbrio. Nesse caminho 1, o sistema está fora do equilíbrio, daqui até aqui. No caminho 2, o sistema tem um ponto intermediário no equilíbrio. No caminho 4, o sistema tem 3 pontos intermediários no equilíbrio. No caminho 8, o sistema tem 7 pontos intermediários no equilíbrio. E qual seria o valor de trabalho que o sistema trocaria com o ambiente se ele fizesse toda a transformação sem sair do equilíbrio? Pô, é coisa esquisita. Como é que o sistema pode se transformar sem sair do equilíbrio? De fato, isso é uma idealização. Isso só seria possível se a gente conseguisse dividir o caminho desse estado inicial para esse estado final em infinitas etapas, todas no equilíbrio. Como é impossível você dividir um caminho em infinitas etapas, obrigatoriamente o sistema ele não fica exatamente no equilíbrio. Mas essa é a idealização. Qual seria o valor de trabalho que o sistema trocaria com o ambiente se ele percorresse todo o caminho sem nunca ter saído do equilíbrio? Pessoal, esse caminho de transformação, eu já vou adiantar para vocês. Um caminho de transformação que o sistema percorre através de infinitas etapas intermediárias, todas no equilíbrio, é chamado de caminho reversível do ponto de vista termodinâmico. Essa é a nossa definição de reversível termodinâmico. Uma transformação onde o equilíbrio sempre se mantém. Uma transformação num sistema que muda sem nunca ter saído do equilíbrio. Isso é possível? Formalmente, isso é impossível. Um sistema, para se modificar, ele precisa estar fora do equilíbrio. Agora, essa distância que o sistema se encontra do equilíbrio, ela pode ser maior, como nesse caso. Um sistema está todo o caminho de transformação fora do equilíbrio, ou ela pode ser menor, à medida que o número de estados intermediários entre o estado inicial e o final aumenta. Cada um desses estados intermediários é um estado no equilíbrio. Então esse caminho de transformação aqui, feito em uma etapa, o sistema se encontra totalmente fora do equilíbrio, entre o estado inicial e o final. Então eu diria que esse caminho de transformação é o mais irreversível do ponto de vista termodinâmico. Esse aqui é um caminho irreversível. E é o mais irreversível de todos esses que a gente analisou, porque ele é feito em uma etapa, não existe nenhum estado intermediário no equilíbrio. Esse caminho feito em 2 etapas é irreversível ainda? Sim, é irreversível, mas é menos irreversível do que o primeiro caminho, porque existe um estado intermediário no equilíbrio. Irreversível, irreversível, mas cada vez menos irreversível, porque existem cada vez mais estados intermediários no equilíbrio. Qual seria o caminho verdadeiramente reversível do ponto de vista termodinâmico? Esse caminho seria um caminho feito através de infinitas etapas intermediárias, todas no equilíbrio. É como se o sistema se modificasse sem nunca ter se modificado, o que é impossível, é uma idealização. Esse caminho reversível termodinâmico, ele ocorre e ele se dá em qualquer momento do sistema. Você consegue definir todas as suas propriedades, ou seja, ele está em equilíbrio em qualquer ponto da transformação. Ele se modificou sem nunca ter saído do equilíbrio. Então esse é o caminho reversível termodinâmico. Formalmente, colegas, o caminho reversível termodinâmico não existe. Ele não é real, ele é uma teoria, ele é uma idealização, que tem seus motivos, vocês vão ver quais as análises que esse tipo de suposição levam. Mas todo processo real é irreversível do ponto de vista termodinâmico. Todo sistema que muda, ele se encontra momentaneamente fora do equilíbrio. Se ele se encontra momentaneamente fora do equilíbrio, o caminho é obrigatoriamente irreversível. Então todo sistema real que se modifica percorre um caminho real
ou seja, um caminho irreversível do ponto de vista termodinâmico, tanto que muitos livros usam como sinônimo a palavra real e irreversível do ponto de vista termodinâmico. Para muitos livros, a gente encontra essa equivalência que é perfeita. Todo fenômeno real é irreversível do ponto de vista termodinâmico. Um caminho reversível do ponto de vista termodinâmico é puramente ideal, teórico. Ok? Então, definimos o que é reversível termodinâmico e irreversível termodinâmico. Para quê? Vocês ainda não sabem. Vocês vão ver. Vou tentar justificar mais para frente. Mas a definição já anotem. Reversível termodinâmico e irreversível termodinâmico. Vocês vejam que a definição de reversível termodinâmico e irreversível termodinâmico é completamente diferente da nossa definição de reversível bioquímico ou irreversível bioquímico. Tá certo? Todos os processos celulares são irreversíveis do ponto de vista termodinâmico. A vida é um fenômeno, o desenvolvimento, a manutenção de uma célula é um conjunto de processos, todos ocorrendo de um modo irreversível, termodinamicamente falando. Agora, se é reversível ou irreversível bioquímico, isso a gente já discutiu, é uma questão da célula. Mas todo fenômeno celular, todo fenômeno real é irreversível do ponto de vista termodinâmico. O reversível termodinâmico é uma idealização. O equilíbrio sempre se mantém. Isso não dá. Em todo fenômeno real, pelo menos em um momento, o equilíbrio desaparece. Tá certo? Ok. Bom, mas feita essa definição, vamos ver se a gente consegue chegar, tem algum artifício para a gente chegar nesse valor limite. Qual seria o valor de trabalho e calor trocados entre ambiente e sistema se o caminho da transformação fosse um caminho de infinitos estados intermediários, todos no equilíbrio, ou seja, qual seria o valor de calor e trabalho para infinitas etapas? Trabalho seria quanto? Calor seria quanto? Bom, para isso a gente vai usar um artifício matemático. Presta atenção nisso. Presta atenção numa coisa aqui, pessoal. Quando a gente faz um gráfico de pressão por volume, um gráfico que a gente chama de uma isoterma de gás ideal, a gente tem a nossa formulinha, PV igual a nRT. A gente pode colocar aqui P é igual a nRT sobre V. Então, se você tem um valor de volume, joga na fórmula, a nossa temperatura a gente conhece, 298 Kelvin, R é a constante dos gases, 0,082, N a gente definiu que o nosso sistema é igual a 1 mol. Então você tem um volume, coloca na fórmula e descobre a pressão. E se você faz o gráfico, você vai encontrar uma coisa mais ou menos assim. Uma hipérbole, que reflete essa relação inversamente proporcional entre pressão e volume. Ok? Agora, o que a gente fez nesses exemplos aí que a gente deu? Eu não vou especificar aqui os valores, para simplificar o gráfico, mas observa o que a gente fez. A gente tinha uma pressão, a gente tinha o nosso estado, nosso sistema aqui no estado 1. Pressão 2 atm. Depois a gente mudou a nossa pressão para 4 atm. Para 4. A gente tinha um volume inicial, depois tinha um volume final. Eu não vou especificar aqui porque eu não fiz na escala. Mas olha o que a gente fez. O sistema passou daqui para cá em uma etapa. É aquele primeiro caminho que a gente supôs. A pressão era 2 atm, de uma vez a pressão passou para 4 atm. Como é que eu calculei o trabalho envolvido nesse processo? Eu peguei a pressão de 4 atm e multipliquei pela variação de volume, que era isso aqui. Então eu multipliquei a pressão externa presente enquanto o sistema se comprimia, 4 atm. E peguei a variação de volume entre o estado inicial e final. Multipliquei isso por isso. Quando eu multiplico isso por isso, na verdade eu estou calculando, se eu quisesse especificar isso aqui no gráfico, eu estou calculando essa área aqui, ó. Então isso aqui equivaleria ao trabalho envolvido na transformação feita em uma etapa. Ótima área de um retângulo. Quando eu peguei o sistema e transformei através de um outro caminho de transformação, em vez de passar de uma vez daqui para cá, eu parei aqui no meio e fiz aqui um pontinho intermediário de pressão igual a 3 atm. E aí eu calculei as duas etapas. Primeiro eu peguei passar de 2 para 3 atm e calculei o trabalho. Era a pressão de 3 atm, pressão, multiplicada pela variação de volume. Então eu calculo esse retângulo aqui. E depois calculei o trabalho quando a pressão passou de 3 para 4 atm. 4 atm, a nova pressão, por essa pequena variação de volume, calculo essa área aqui. Para calcular o valor total de trabalho, eu juntei a área desses dois retângulos. Ok? A área desses dois retângulos equivale ao trabalho que o sistema troca com o ambiente quando o caminho é feito de 2 atm para 3 atm e depois de 3 para 4 atm, ou seja, em duas etapas. Quando eu calculei o trabalho feito em 4 etapas, a pressão passava de 2 para 2,5, então o sistema sai daqui e vem para cá. A pressão é isso, multiplicado por isso aqui, menos isso aqui. Então eu tenho essa nova área para passagem de pressão de 2 para 2,5. Depois eu passei de 2,5 para 3. Passei de 2,5 para 3. O ΔV é esse aqui. Então eu calculei essa área. Depois de 3 para 3,5. Daqui para cá. Eu calculei agora essa área aqui. E a última, essa área aqui. Ou seja,
Quando o sistema percorreu o caminho através de 4 etapas, a soma do trabalho, ou o trabalho total, é a soma da área de 4 retângulos. Agora, pessoal, prestem muita atenção. Esse aqui é o gráfico que relaciona pressão e volume de gás ideal. Observa uma coisa nesse gráfico. Quando a pressão muda em uma etapa, o retângulo é isso. Quando a pressão muda com um estado intermediário, a área que a gente calcula passa a ser isso aqui. Quando a pressão muda em 4, a área que a gente calcula passa a ser isso aqui. Observa uma coisa, isso é fundamental. À medida que você aumenta o número de etapas intermediárias no equilíbrio, através das quais o sistema se transforma do estado inicial para o estado final, o trabalho equivale, prestem atenção nisso, o trabalho calculado equivale cada vez mais à área embaixo da curva que relaciona pressão e volume do gás ideal. Esses cálculos de trabalho, eles se aproximam, à medida que você aumenta o número de etapas intermediárias, eles se aproximam da área calculada, a área determinada entre o eixo de volume e a curva que relaciona pressão e volume, que é essa curva aqui, que é essa função.